Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Como vão, irmãos? Tudo bem? Graças a Deus, estamos de volta aí para mais uma semana, se Deus assim permitir. Deixa eu te perguntar, quanto tempo por semana, vou fazer só por semana, você se pega pensando em si próprio, né? Ou quanto tempo você leva pensando no que pensam sobre você, né? Que grau de importância você tem dado às suas opiniões e às opiniões que os outros têm sobre você, sobre a sua vida? Então a gente vai olhar para o espelho essa semana, mas antes deixa eu te lembrar que o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que é um canal de edificação para os membros da nossa igreja. E você que chegou aqui, não entenda que foi o acaso, mas a providência divina te trouxe. Quem sabe você precisa aprender um pouco mais sobre você. Pode deixar que o professor vai ser melhor do que eu hoje, vai ser o Tim Keller. E o nosso propósito aqui é falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. Mais do mesmo está aqui de terça a quinta-feira, sempre que possível ao vivo. Hoje o programa está gravado, quinta-feira vai estar gravado também. 18 horas e 2 minutos, impreterivelmente. 19 horas e 2 minutos no horário de Brasília, enquanto durar o nosso horário de verão por aqui. Sempre às 18h02, para a gente se lembrar do Salmo 18, versículo 2, que nos diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Quando a gente está ao vivo, quando você participa do chat, que é comandado pelo nosso presbítero José Cláudio, a gente dá um boa noite personalizado. Hoje vai ser boa noite no final do programa, com toda a sinceridade, todo o calor da ILPN. Que Deus abençoe vocês. Hoje fazem 22 graus em Montreal e bora trabalhar, que está na hora, né? Bora trabalhar. Bom, não sei se você conseguiu ver a cartela, mas o nome da cartela, o tema dessa semana a gente chamou de egotrip, né? Esse termo, pelo que a gente conseguiu pesquisar, ele começou a circular pela língua inglesa, ego trip, né? Lá pelos anos 60. Então, o dicionário Webster registra que o primeiro uso foi em 1967. O Oxford English Dictionary confirma que aparecia também no final daquela década lá. Então, desde o início, o sentido é mais ou menos o seguinte: é uma ação, uma fala, uma experiência que é feita ou apresentada não para servir necessariamente à audiência, né? Não para comunicar algo, mas para satisfazer o próprio ego. É aquela viagem, o cara está viajando na maionese, então tem um pouco a ver com essa ideia do ego trip, né? Nessa viagem o destino sou sempre eu próprio, né? Por isso a viagem do ego seria numa tradução aí literal. Com o tempo, essa expressão acabou caindo saiu do circuito mais restrito assim, da arte, da música e tal, e acabou caindo na cultura popular, e por isso que a gente está conseguindo lembrar dela aqui. Nos jornais, por exemplo, ela chegou a descrever políticos que transformavam campanhas em palcos pessoais, né? Crítica musical, cinema e tal, é a mesma coisa. Aquele diretor é hermético, né? Só fala para si próprio, só ele entende, ou um grupo específico de pessoas que esteja a fim de percebê-lo. Tem algumas caricaturas, assim, alguns filmes. Tem um com William Dafoe, inclusive, que eu não me lembro o título agora, mas ele é engraçadíssimo nesse sentido. Então, e depois a mídia acabou incorporando esse termo para poder indicar, criticar esses comportamentos exibicionistas, né? Como celebridades que acabam buscando só aquelas campanhas publicitárias, né? Hoje a gente chama meio de meme assim também. E, enfim, fala mais de si próprio do que daquilo que ele pretende mostrar, por exemplo, em campanha publicitária. Então, apesar dessa imersão mínima aí no termo, né, o interessante é que essa expressão, que tem quase aí um pouco mais de meio século, na verdade, ela traduz uma realidade humana muito mais antiga, né, que é a velha tendência do coração humano de transformar qualquer espaço que tem num palco de si mesmo. Então não é um palco para apresentar outra coisa, mas apresentar a gente mesmo. Então, sendo assim, e para que a gente continue buscando novidade de vida aqui no Mais do Mesmo, né? Nessa semana a gente vai falar um pouco sobre nós mesmos, né? E para isso ficar mais justo, eu não poderia ser a referência para falar de mim mesmo, né? Então a gente vai pedir para outra pessoa nos orientar. E se você se lembra, eu acho que não está dando para ver aqui, mas ficou só, não apareceu a capa, mas a gente vai estar falando de um livro chamado Ego Transformado, do pastor Timothy Keller, e porque ele vai estar falando para a gente, né? Mas para que ele mesmo não entrasse em contradição e acabasse se
julgando a si próprio pelos próprios critérios, né? Se baseando nos próprios juízos, poderíamos dizer, ele acabou buscando também uma outra autoridade para poder falar do seu próprio ego, né? Para falar de nós. E é o próprio Deus, essa autoridade, né? E Deus fez isso através do apóstolo Paulo. Então, por isso eu queria pedir que você acompanhe com atenção um texto que nós vamos ler, que vai ser a base de toda a semana, né? Que é o texto da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 4, no versículo 7, tá bom? Então vai ser uma leitura... a passagem está toda aí, mas eu não vou ler todo esse trecho da passagem, acho que vai ficar um pouco cansativo, né? Então eu vou pegar aqui do começo, talvez a gente pudesse começar do capítulo 3, deixa eu ver. Não, vamos lá, vamos pegar a parte final aqui mesmo, conforme eu tinha roteirizado, que aí vai ficar mais curtinho. Então, capítulo 3, do 21 ao 4:47, tá? Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, ou mordomos, ou dispenseiros, né? E encarregados, essa é a palavra para dispenseiros, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados, desses dispenseiros, desses mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. Aí preste atenção nesse detalhe. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria, como se não o tivesse recebido? É bem verdade que o texto, pegando assim do meio do caminho, ele pode ficar um pouco truncado, você fala, peraí, eu não entendi tudo. Não tem problema, a gente vai estar explicando aqui alguns pedacinhos, você pode refletir nele, quem sabe, né? Seria muito bom se você pudesse isso, mas a gente vai destacar alguns trechos desse versículo para mostrar alguns princípios que o Timothy Keller trouxe para a gente, vai trazer para a gente aqui dessa semana, já que você não leu o livro e eu já, né? Então, a pergunta inicial do autor, você vai vendo como é que o texto vai se encaixando naquilo que a gente vai falar. A pergunta inicial dele é: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado por Deus? E a resposta que ele vai começar a construir se baseia nesse texto que lemos agora há pouco. Então, o contexto da igreja de Corinto apresenta, quem estava lá nas pregações vai lembrar, né, que nós fizemos uma exposição, apresenta um grave problema de orgulho. E ele se manifesta de que forma? Ele se manifesta através do partidarismo da igreja, né? Então a gente vai lembrar bem disso. Então, só para ficar claro o que a gente está chamando de orgulho aqui, o orgulho é o contrário de humildade, é o oposto de humildade. E o conceito de humildade, lá na quinta-feira, a gente vai falar dele um pouco melhor. Você vai lembrar que a gente já falou dele em C.S. Lewis também. Então, uma expressão concreta desse orgulho dos coríntios era o partidarismo, sobre o qual a gente falou, né, anteriormente. Então, para quem não estava lá naqueles cultos, que falamos tanto de Pedro, de Paulo, de Cefas, né, o que acontecia é que os coríntios se orgulhavam dos seus líderes humanos. Então eles tinham uma predileção, né? Como eu disse, Paulo, Pedro, Apolo, e no auge do orgulho diziam até que não, a gente não se liga em ninguém, a gente só se liga em Jesus Cristo, que seriam os discípulos, os seguidores de Cristo, né? Que pode até parecer bom, e é bom num sentido, mas naquele contexto, né, Paulo quase que usa como ironia essa ideia do discípulo de Cristo, porque isso
porque vai acabar demonstrando que esses que são de Cristo não respeitavam nem os presbíteros, nem a autoridade apostólica de Paulo. Eles eram crentes que alegavam se submeter somente a Jesus. E todas as vezes que a gente encontra um crente que é como esses crentes de Corinto, eles são muito chatos, eles são pouco bíblicos, né? Eles são orgulhosos, só ouvem aquilo que acham que é o Espírito falando e só frutificam nos projetos que eles mesmos elegem, né? E para a sua glória. É bem verdade que eu digredi pensando um pouco nisso aqui. Mas voltando à passagem, Paulo mostra que a causa da divisão dos coríntios é o orgulho e a vanglória, diz o Tim Keller. Esse é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo, inclusive. Aí ele extrapola o contexto de Coríntios e traz essa questão para o mundo. É o orgulho, é a vanglória, a vaidade, né, que nos faz nos desentender uns com os outros. E o Tim Keller vai atribuir isso também à falta de paz no mundo, à inimizade entre as pessoas. É só você pensar em qualquer disputa que você já teve na sua vida. É sempre alguém defendendo o próprio direito, né? Então, o que é justo, o que é injusto, a gente não precisa entrar, mas é sempre assim. Então, o versículo 21 já começou nos advertindo, ninguém se glorie. E o texto lá do capítulo 7 traz a pergunta, por que te orgulhas? Então, percebam que o Tim Keller, recortando o texto, ele vai falar, olha, você está se orgulhando, por que você se orgulha? O que você tem também não veio da parte de Deus? Não deveria ser motivo de orgulho. Não, o versículo 6, especialmente na advertência, ele diz, ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro, né? Então, nada de orgulho, nada de vanglória, é o que Paulo está dizendo para o Tim Keller, para quem leu o livro e para a gente aqui compartilhando nesse momento. Então, desse modo, o que nós estamos buscando, quando buscamos um comportamento realmente transformado por Deus, um ego transformado por Deus, o que buscamos é a humildade, o mesmo exemplo de Cristo, né? Então, isso nos leva, essa ideia da vanglória, do orgulho, em oposição à humildade, nos leva a um tema bastante interessante, que é o tema da autoestima. Então, e eu espero que você se surpreenda com algo que a pesquisa do Tim Keller trouxe aqui. Autoestima é uma palavra que nunca está em questão nos nossos dias, né? Segundo a pesquisa que ele fez, até o século XX, quando alguém falava assim, por que a sociedade tem tantos males, né? Por que tantas injustiças, tantas violências, tanta violência, governos corruptos, por que dessas coisas, né? E o que se costumava dizer é que a culpa disso era da autoestima humana. Ou seja, a autoestima seria a raiz de todos esses problemas. Olha como é que parece estranho, né? Trocando em miúdos, eu vou explicar melhor. Se a sociedade estava mal, era porque havia um problema de autoestima dos indivíduos, no resumo aqui do que eu falei. O diagnóstico era ainda mais preciso. A culpa é daquilo que nós conhecemos hoje como autoestima elevada, né? Interessante, né? Qual o problema dos males da sociedade? Olha, as pessoas tinham uma autoestima elevada. Era essa a ideia que se tinha até o século XX. Isso é, uma pessoa, por se sentir acima das outras, se via no direito de infringir o limite alheio, né? Então, uma vez eu li uma pesquisa de que os maiores contraventores de trânsito são as pessoas mais ignorantes, porque elas têm dificuldade de entender as regras, culturalmente, formalmente ignorantes, né? Elas ignoram as regras, e são os mais ricos, porque, de fato, eles se sentem no direito de infringir e fazer a lei como lhe apraz. Então, essa é a ideia antes do século XX. A autoestima alta era a autoestima alta era o mal da sociedade, era a razão de todos os males. Mas, paradoxalmente, a resposta que temos atualmente para os males da sociedade é o contrário do que se pensava antes do século XX, e seria a autoestima baixa. Por exemplo, a razão pelo que o marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas, hoje em dia, a gente vê isso em qualquer jornal, seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas e, tentando compensar isso, agridem a liberdade alheia, né? Então, e possivelmente, é a opinião do Tim Keller, e eu concordo, esse pensamento de que o mal da sociedade, da violência da sociedade, da injustiça, é a autoestima baixa, possivelmente está enraizado já nas nossas mentes. Bom, qual o problema em tratar dos males da sociedade como um problema de autoestima baixa? Diz o Tim Keller. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral
para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Então, e aí, segundo esses teóricos, o problema da sociedade acabaria. Mas qual o problema com isso, né? Não foi assim que o apóstolo Paulo e as sociedades antigas resolveram os seus problemas, né? Eles não tentavam levantar a autoestima das pessoas, e a gente vai ver um problema disso mais especificamente amanhã. Eles não tentavam eles não tentavam levantar a autoestima das pessoas ou apresentarem justificativa para os seus atos violentos ou errôneos, porque elas se pouco valorizavam ou porque se muito valorizavam. Mas eles julgavam, eles repreendiam e procuravam convencer as pessoas da sua própria maldade. Então havia um confronto com aquele comportamento, não se justificava aquilo. Porque você se sente muito bem ou porque você se sente muito mal consigo mesmo. Olha, você errou, cara, e agora você precisa confrontar os efeitos da sua maldade. Quem sabe, né, no melhor dos mundos, mudar esse comportamento. E aí diz o Tim Keller mais uma vez, o intrigante sobre esse texto de 1 Coríntios é que o apóstolo apresenta uma maneira de entender a autovalorização, uma maneira de enxergar o eu, o ego, né, nesse caso vai ser a mesma coisa, e uma forma de vermos a nós mesmos que é completamente diferente da abordagem das culturas tradicionais, tanto modernas quanto pós-modernas. Completamente diferente. E Paulo vai revelar para a gente 3 coisas nesse texto, que são os 3 tópicos principais para a gente aqui. A condição natural do ego humano, então não é uma questão de autoestima e baixa, a gente vai ver que é o pecado fazendo isso com a gente. O nosso ego está inflamado pelo pecado, é a terminologia que ele vai usar. Segunda característica que Paulo revela nesse texto é a visão transformada do eu, é o que a gente está buscando, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do Evangelho. O Evangelho transforma o nosso ego. E, por último, a gente vai, como uma proposta, a proposta do próprio Timothy Keller, Tim para os íntimos, né? Como alcançar esta visão, ou uma visão transformada do ego, do eu. E por hoje, né, como a gente já se estendeu bastante, eu já dei bastante conteúdo aqui, já estamos em 17 minutos, por hoje eu só gostaria que você pensasse em como você tem justificado os seus atos e atitudes imorais, né? Como é que você tem lidado com essas questões quando você erra? Você se justifica porque você estava triste, ou porque você estava solitário, ou porque sua autoestima estava baixa, ou porque você estava... Dificilmente, mas talvez você pense que sua autoestima estava alta demais, né? E você esqueceu de pensar no outro. Será meramente um problema de baixa ou autoestima, baixa ou alta autoestima, ou o problema é um pouco mais grave que isso e você tem encarado dessa forma? Então, insira nessa reflexão, caso você faça, aquilo que você já sabe. O pecado afetou a nossa natureza e não há nada em nós mesmos que possa alterar essa realidade. Ou seja, a autoajuda não terá o poder de mudar essa realidade, essa afetação que o pecado nos trouxe. Então, você se considera um pecador? Considera que a sua vontade, sua moralidade, sua autoestima é marcada pelos efeitos do pecado e por isso o seu ego precisa ser transformado? Se sim, por que é que você continua fazendo de você o tema central da sua vida? Se você sabe que o seu ego não é a boa referência, por que é que você continua se colocando no centro da história e talvez agredindo tanto ou ficando tão ofendido? Então é sobre isso que a gente vai tratar essa semana. Espero que juntos aqui tenhamos a coragem de lidar com esse tema. Esse livro tem sido muito provocante para a minha vida e eu espero que o Senhor possa fazer o mesmo com a sua vida e comigo, mais uma vez aqui, né? E amanhã a gente vai continuar. Essa foi uma longa introdução do tema aqui, acredito que com o mínimo de conteúdo aí, e assim a gente inicia mais essa semana, mais esse tema, né? Eu queria agradecer a Kátia também pela capa aí psicodélica, né? Essa era a mesma ideia. Enfim, a gente inicia assim esse ego trip, não, melhor, a gente vai evitar o ego trip nesse tema. Bom, irmãos, é isso. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que errei, a glória é só a minha mesma, porque dei vazão ao meu ego inflamado. E até amanhã, se Deus assim permitir. Amanhã eu pretendo fazer o programa ao vivo, que eu não tenho visita, hoje, quinta, sim. E é você que chegou aqui como prometido, fica aqui o abraço apertado da nossa igreja, verdadeiro, né? Que Deus te abençoe, à bientôt, à la prochaine, au revoir. Até mais, irmãos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Paz.